Finalmente está saindo o Ju Responde do GP da Holanda. Peço desculpas pelo atraso. Não foi culpa minha, foi culpa do tráfego aéreo da Inglaterra, que estava tudo travado, ninguém conseguia entrar na Inglaterra mais. Consegui de trem, vim nessa terça-feira para fazer o Ju Responde para vocês. Eu vou falar sobre o domínio do Verstappen, qual o segredinho aí do domínio do Verstappen, porque as equipes erraram tanto com a estratégia na chuva, o ritmo do Hamilton, corridaça do Fernando Alonso, da onde veio o ritmo da Williams e também sobre o Felipe Drugovich e o futuro do piloto brasileiro. Então vem comigo, o Ju Responde, vocês mandam as perguntas eu sempre abro uma caixinha de pergunta no meu Instagram, a F1 Live, você está convidado, convidada a participar da próxima, mas vamos lá, no GP da Holanda. Já vou pedindo desculpa porque eu acho que eu tô um pouco confusa hoje, portanto, dormi muito pouco e fiquei muito em fila para resolver os problemas de viagem, mas vamos lá. O Verstappen está tendo a temporada mais dominante da história? Bom, essa é uma pergunta que eu não consigo responder porque é muito difícil comparar eras. A gente teve o Alberto Ascari, por exemplo, em 52, ele ganhou 75% das corridas. O Verstappen está com um percentual ainda maior esse ano. Ou, por exemplo, o Jim Clark em 62 ganhou 70% das provas. E tem os campeonatos que eu vi, o Schumacher 2002, o Schumacher 2004, eram corridas 2002, o Schumacher foi para o pódio em todas as corridas do ano. 2004 ganhou um montão de corrida no ano. Mas em relação ao Schumacher, eu não vou comentar sobre o Ascari, sobre o Jim Clark, mas em relação ao Schumacher, quando o Schumacher não ganhava, era o Rubinho que estava em segundo, né? O Rubinho era companheiro dele na Ferrari, não sempre, mas a grande maioria das corridas era assim. E o que a gente está vendo de diferente nessa temporada aí é o Sérgio Pérez. Aí, o que está acontecendo com o Sérgio Pérez e por que o Verstappen... Não parece que a Red Bull tem um carro de outro planeta, mas que o Verstappen na Red Bull são um conjunto de outro planeta, né? É isso que está acontecendo. A Red Bull, eu já comentei isso em vários vídeos, eles têm um problema sério no carro nesse ano, que é a dificuldade de colocar a temperatura nos pneus dianteiros. E isso aparece sempre na classificação, aparece mais fortemente na classificação. E principalmente quando a gente tem esse tipo de classificação que a gente teve na Holanda, que começa a chuva e depois vai para a pista seca, então meio frio, teve várias classificações assim já. E mesmo assim o Verstappen vai lá colecionando pole positions, né? Porque o que ele consegue fazer? Tem alguma coisa que ele está conseguindo fazer no carro que compensa essa questão da temperatura, porque ele sofre com isso. No começo da classificação na Holanda, lembra que ele reclamou, cadê o grip e tal? Ele, na primeira volta, falou, não estou conseguindo colocar a temperatura, e ele consegue fazer alguma coisa no carro que coloca a temperatura nos pneus dianteiros, e o Pérez de jeito nenhum ele consegue. E daí você consegue explicar as posições de largada muito, muito diferentes do Verstappen e do Pérez, e aí isso leva a corridas muito mais complicadas do Pérez. Aí a gente chega no GP da Holanda, e no GP da Holanda o Pérez, com a sua estratégia no começo da corrida, depois eu vou falar da estratégia, ele vai para frente, fica na frente do Verstappen, o Verstappen 13 segundos atrás dele. E o que acontece? O Verstappen começa a tirar 1 segundo por volta, mas também é isso no pneu intermediário, quando está mais fria a pista, quando está mais frio o pneu e quando o Verstappen consegue gerar mais temperatura no eixo dianteiro do que o Sérgio Pérez. O Pérez também falou que eu estava economizando bastante meu pneu, porque eu não sabia quanto tempo a gente ia ficar com aquele intermediário. Ok, o Verstappen também estava tendo as mensagens do engenheiro dele falando para ele conservar os pneus, mas ele decidiu não conservar. E aí quando você força o pneu, essa questão da temperatura ela desaparece e daí você consegue andar aí num outro nível. Foi isso que o Verstappen conseguiu na Holanda. Mas para conseguir entender da onde vem essa vantagem, tem que conseguir entender o que esse homem está fazendo para conseguir fazer esse pneu dianteiro da Red Bull funcionar tão bem, mesmo em situações em que ele não funcionaria. Diz o Verstappen
que foi durante o GP do Azerbaijão, eu acho que eu já comentei isso aqui, que ele ficou mudando lá as configurações do volante dele e ele percebeu, deu um clique nele, percebeu o que ele tem que fazer com o carro. O Pérez está esperando até hoje esse clique, né? Então resta a gente assistir e aplaudir, e eu lembro muito do que aconteceu com o Sebastian Vettel, né? Essa comparação agora do Verstappen e o Vettel nesse número de vitórias seguidas, 9 vitórias seguidas, e não é só essa comparação, né? Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Vettel em 2013. O Vettel era companheiro do Mark Webber já há algum tempo, e o Webber perdia ao longo de uma temporada, mas não perdia todas as corridas, né? Às vezes ele conseguia lutar de igual para igual com o Vettel, e chega um momento em 2013 que ele não vê mais a cor do Sebastian Vettel. Tem uma corrida em Singapura que o Vettel tá metendo exatamente o que aconteceu na Holanda, né? 1 segundo por volta no Mark Webber, e teve a ver com uma simbiose aí que o Vettel entrou com o carro. Na época era o difusor soprado, eram coisas diferentes que tinham naquele carro da Red Bull, mas é aquela experiência do piloto estar com a mesma equipe, os mesmos engenheiros já há algum tempo, e cada um conseguindo tirar o máximo do outro. Agora, falando sobre a estratégia, várias perguntas sobre a estratégia, o quanto a estratégia da primeira parada influenciou no resultado final. Bom, o resultado final, para alguns sim, claro, o Pierre Gasly, por exemplo, é o grande exemplo disso. As McLaren sofreram muito, as Mercedes sofreram muito, mas é claro que esses carros as McLaren e as Mercedes foram recuperando ao longo da corrida. Eu vou falar depois especialmente do ritmo da Mercedes. Mas o que aconteceu ali quando começa a corrida, você acabou tendo 4 cenários, né? 4 posicionamentos diferentes ali. Começa a corrida e, como eu já expliquei para vocês, todo mundo tem a mesma informação a respeito do tempo. O que vai diferenciando uma estratégia de um e o outro é a interpretação dos dados que eles têm à disposição deles. E ficou bem dividido o grid, então deu para ver que não tinha uma decisão óbvia quando começou a chover ali, porque foi bastante... A informação que estava sendo recebida pelas equipes, ela não era óbvia. Isso teve várias equipes, a McLaren, a Mercedes, a Williams também, a Haas também tinha essa informação de que ia parar de chover muito rapidamente. E aí qual é a conta que o engenheiro tem que fazer? O tempo que o piloto vai perder com o pneu slick na chuva é mais de 40 segundos? Por que é 40 segundos? É um número básico aí que é mais ou menos 20 segundos por parada. Primeiro a parada para colocar intermediário, depois a parada para colocar slick. E se você acha que a chuva vai passar logo, então você não vai perder 40 segundos. Acontece que eu falei que foram 4 posicionamentos que a gente teve ali. Primeiro, quem tinha menos a perder. Então você estava largando mais atrás, como Pérez, como Leclerc. Começou a chover, para e coloca o pneu intermediário e perdeu por um monte, né? E eles acabaram ganhando. Esses pilotos ganharam 16 segundos em relação aos demais, fazendo essa estratégia de parar logo na primeira volta, porque na segunda volta já estava chovendo bastante forte. Aí na segunda volta, aí sim você pode questionar mais a estratégia de quem decidiu ir para uma terceira volta ou até uma quarta volta, como no caso do Russell, porque estava chovendo tanto que eles já ganharam 16 segundos. Se já ganhar 16 segundos e não para de chover, a possibilidade de perder aqueles 40 que eu falei no começo é muito grande, né? Mas mesmo assim, entre os ponteiros foi o Verstappen que parou, foi o Alonso que parou e o Sainz que parou. O resto ficou na pista e perdeu mais do que 40 segundos e acabou tendo que parar, ainda por cima acabou tendo que parar. Foi o caso do Russell, do Norris e mais atrás do Hamilton. Então você tem a primeira turma, que é a turma que não tinha muita coisa a perder, a segunda turma que foi bem comportada. Bom, já perdi 16 segundos, aliás, fica o comentário, né? O Leclerc mesmo, ele decidiu na hora entrar, sem dar tempo para a equipe pegar os pneus, mas mesmo assim ele perdeu menos tempo do que quem ficou na pista fazendo mais uma volta. Aí tem a turma comportada, que fez a lição de casa ali, que é o Verstappen, o Alonso
o Sainz, e aí tem a turma que já tinha perdido muito tempo e aí decide perder mais tempo ainda parando, que é as Mercedes e o Norris também. E você tem a outra turma, que essa vai arriscar absolutamente tudo, agora que ficou tempo demais na pista, que é o Albon, que é o Piastri, que é o Hülkenberg. Esse pessoal vai tentar fazer, passar por toda a fase da chuva com os pneus de pista seca. Quem consegue fazer isso melhor é o Alex Albon. Como eu disse, não tinha a escolha certa no momento que a corrida começou. Agora, quando eles chegaram ali no último setor da segunda volta e já viram o tanto que eles tinham perdido para quem tinha parado na primeira volta, aí era a hora de parar. Tava mais claro que era a hora de parar. Aí depende da posição que você tá, o tanto que você vai arriscar. E quem mais se deu mal em toda essa história foi a Mercedes, né? A Mercedes, que teve, na verdade, um ritmo bom. A pergunta sobre isso: o Hamilton correu igual ao Max ou o Toto exagerou? Bom, o Toto deu uma valorizada, com certeza deu, porque são corridas que não dá para comparar. O Max Verstappen, a partir do momento que ele tira o pneu intermediário, coloca o pneu slick, ele faz o undercut em cima do Pérez, ele corre contra mais ninguém e só vai administrando o ritmo até ter a chuva lá do final. Você tem o Lewis Hamilton, que nesse momento da corrida vai para o último e depois ele vai se recuperando, fazendo boas ultrapassagens, teve um bom ritmo também e acaba chegando na sexta posição, bloqueado ali pela velocidade de reta da Ferrari, a Ferrari que estava com uma asa de menos carga aerodinâmica, porque não conseguiu usar a asa que eles deveriam usar para Zandvoort. E uma outra corrida que não dá para comparar com a do Hamilton, a do próprio Fernando Alonso, né? O Alonso chegando na segunda posição, ele nesse mesmo momento da prova consegue um undercut em cima do Pierre Gasly e se livra do trânsito do Gasly, sabe que o Gasly tem um ritmo pior que o dele e ali ele só vai gerenciando o ritmo até o final. Então qualquer comparação que você faça, pegue o tempo de volta do Hamilton quando ele está se recuperando e o tempo de volta de quem está lá na frente já sabendo onde vai terminar a corrida, não dá muito para você ter uma base, mas sim, o ritmo da Mercedes foi bom. O quão bom, isso é mais difícil de quantificar. Falando sobre o Alonso, explica essa corrida fantástica que o Alonso fez. O Alonso estava empolgadíssimo depois dessa corrida da Holanda. Ele estava falando que ele se sentiu mais conectado com o carro e se sentindo mais conectado com o carro, ele se sente mais vivo. Foi isso que o Fernando Alonso disse depois da corrida. Mas da onde que vem isso? Bom, a Aston Martin trouxe um novo assoalho para essa corrida de Zandvoort, daqui em diante na temporada. O assoalho funcionou, o assoalho deu mais estabilidade para a traseira do carro, deu mais confiança para o Alonso, para o Stroll também, e o mais importante disso é que se a traseira estivesse movimentando menos, e é isso que está acontecendo com esse novo assoalho, isso ajuda a proteger os pneus na corrida. Então o Alonso estava muito animado com esse upgrade. Vamos ver nas próximas corridas, porque o que acontece? Por causa dessa loucura de estratégia, ele estava correndo sozinho, né? Ele estava correndo contra o Gasly, que tem um ritmo pior do que o dele. Não tinha nenhuma McLaren por perto, não tinha nenhuma Ferrari por perto, a Ferrari, né, perdida no acerto do carro, como eu já comentei, e a Mercedes errando aí na estratégia com os carros lá para trás. Então, sem essa comparação direta, não dá para saber quantificar o quanto a Aston Martin melhorou, mas pelo sorriso do Alonso, o comportamento do carro melhorou bastante. Talvez a gente não veja muito em Monza. Monza não é muito uma pista que pode ser boa para eles, mas Singapura sim. Tenho certeza que o Alonso está esperando Singapura. Agora falando sobre a Williams, né, uma equipe que surpreendeu também. Numa pista com tantas curvas, eu achei que a Williams não iria tão bem, eles também. E até o Sargent foi pro Q3, como explicar isso? Bom, a Williams está tentando ainda entender melhor o seu carro depois do upgrade que eles trouxeram em Silverstone. O comportamento do carro mudou um pouco, as características do carro mudaram um pouco e agora eles não andam só de reta. Se você tem um circuito com curvas de alta velocidade, o carro também
tem andado bem e eles não entendem exatamente o porquê é importante eles entenderem isso para o projeto do ano que vem, porque o James Vowles já disse que essa história do carro não gerar muito downforce e não gerar muito arrasto também, né? Por isso ser um carro muito bom de reta, isso daí caiu por terra, né? Agora eles têm um carro que até gera um nível bom de downforce, por isso que vai bem nas curvas, mas sem colocar muito arrasto. Se eles conseguirem levar isso adiante, vai ser uma boa para Williams. Mas o próprio James Vowles estava falando, eu acho que se a gente mudar a filosofia do carro, a gente vai dar um passo para trás, mas é para dar um para trás e vários para frente. Então vamos ver o que acontece aí nesse futuro, os próximos anos da Williams. Mas falando sobre esse final de semana, o que pode ter sido também, né? Eles acham que essa condição de tempo um pouquinho mais frio, com chuva, é um tipo de condição que mecanicamente o carro da Williams funciona bem e talvez tenha a ver com os compostos também, porque foram os mesmos compostos de Silverstone, quando eles também ficaram surpresos por terem andado bem, foi o C1, C2 e C3. Mas este final de semana agora em Monza, aí sim, esse é o final de semana da Williams, com certeza eles querem executar muito bem essa corrida e eu acho que eu vou estar falando da Williams na semana que vem. E o Lawson foi melhor do que o Daniel Ricciardo? Bom, não dá para dizer que um piloto que ficou a 8 décimos do rival mais próximo na classificação é melhor do que o Ricciardo, mas essa também não é a métrica que a gente tem que avaliar o final de semana do Liam Lawson, que foi muito bom o final de semana dele se a gente pensar na fogueira em que ele foi colocado, né? Claro, o piloto reserva é para isso, mas ele entrou no sábado já, fazendo um treino livre no molhado, para fazer uma classificação no molhado e uma corrida com chuva no começo e chuva no final, chuvas repentinas, assim, as chuvas lá em Zandvoort era assim, tá ventando um pouquinho, tá ventando um pouco mais, bum! E aí parava, coisa de segundos, assim. E esse tipo de classificação que você começa com pista molhada, com pneu intermediário e depois você coloca pneu slick, é o pior tipo de classificação pro piloto, né? Porque o piloto sempre ele vai buscando um pouquinho mais, né? Chegando mais perto do limite. Mas o limite, quando você tem essa condição de pista que vai mudando, o limite também vai mudando. Então imagina você não conhece o carro, você não está acostumado com nada daquilo ao seu redor e ainda assim é um limite que você está buscando e ele vai mudando. Então foi um excelente trabalho do Liam Lawson na classificação de se manter na pista, não se afobar e fazer o que ele podia fazer ali. E na corrida, acho que ele estava torcendo para uma corrida no seco, simples, tranquila, mas foi qualquer coisa menos isso, né? Então ele conseguiu se manter na pista, não cometeu erros graves, ele até descontou uma volta em cima do Verstappen no finalzinho lá, quando o Verstappen estava com o pneu de pista seca ainda e ele já tinha trocado. E a AlphaTauri também mandou bem, porque nas 2 vezes que choveu, chamaram ele pro box, não tem essa de Liam, pode ficar aí com o slick. Não, eles não quiseram arriscar, eles mandaram bem na parte dele e o Liam Lawson fez a parte dele também. Agora em Monza, ele vai ter um final de semana mais tranquilo, fazer até 3 treinos livres como um piloto normal e vamos ver o que ele pode fazer. Mas foi um bom início para o Liam Lawson, sim. Você tem informações sobre a possibilidade do Drugovich na Sauber? Bom, eu publiquei uma matéria mais completa na segunda-feira sobre isso, eu deixo o link aqui na descrição. Chance tem, mas a esse ponto não vou me arriscar a dizer a porcentagem de chance que ele tem. A vaga ali é do Joe, ele não está fora ainda da Sauber, né? A Alfa Romeo agora vai ser a Sauber o ano que vem, mas a Sauber está conversando com outros pilotos, sim. E imagino que passe muito pela relação, e eu falo sobre isso no texto, né? A relação da Fórmula 1 com a China, o quanto que a Fórmula 1 ainda quer a China, os patrocinadores chineses, o próprio GP. A Fórmula 1 já tentou se livrar desse GP algumas vezes nos últimos anos, não é exatamente uma coincidência que foi o único GP que não voltou ainda
pós-Covid, e a Fórmula 1 também está olhando muito mais para o mercado americano no momento. Do lado do Felipe, o que ele tem que fazer, né? Tá correndo no paddock a informação sobre os testes que ele está fazendo com a Aston Martin, são bons resultados, as pessoas estão comentando isso, e agora em Monza ele vai ter outra chance, uma chance muito boa correndo em Monza, circuito que ele conhece muito bem, ele foi campeão da Fórmula 2 no ano passado justamente em Monza, volta um ano depois fazendo o FP1 com a Aston Martin, com um carro bom, e vai ser provavelmente o único FP1 que ele vai fazer com essa vaga em aberto, né? Porque o próximo F1 ele vai fazer mais para o final do ano, quando as coisas já devem estar mais definidas. Então é importante para ele essa sexta-feira, é claro que não é definitiva, mas em relação ao pacote comercial dele, é um pacote bom. A Fórmula 1 não está no nível que estava há 2, 3 anos atrás, ou 2, 3 anos atrás, por conta do teto orçamentário, tem a ver com isso, com as vagas valendo muito, muito, muito dinheiro. As equipes agora, elas estão numa posição de pegar mais os pilotos pelo pacote. Traz dinheiro, traz investimento, mas também traz uma boa performance. A grande dúvida em relação aos novatos é o quanto você traz e o quanto você gasta, né? Por conta de acidentes e tudo mais. Então, é importante o Felipe ter um FP1 limpo para provar que ele não é desse tipo aí de novato que sai quebrando tudo, literalmente. E finalizando, o Gi responde por que as corridas não seguem uma sequência de países próximos uns aos outros. Bom, se você quiser receber uma corrida da Fórmula 1, ser um promotor da corrida da Fórmula 1, você precisa desembolsar 20, 25, às vezes 40, 50 milhões de dólares, dependendo do seu poder de negociação com a Liberty Media. E aí, qual é a maior parte da sua receita para cobrir esse valor? É com a venda de ingressos. Então você pode chegar para a Liberty para fazer essa negociação e falar, olha Liberty, se você quiser que eu pague para você 30 milhões, então você me coloca numa data que não seja muito próxima da data do meu vizinho, porque aí os torcedores vão para o GP do meu vizinho e vão para o meu GP. Então isso ajuda a explicar, por exemplo, porque a Bélgica foi para o final de julho e a Holanda para o final de agosto. Então, 2 países que são próximos, mas que ficaram longe no campeonato, por questões comerciais. Então, a Liberty, quando ela faz o calendário, tem que pensar nisso e deixar todos os seus clientes, os promotores dos GPs, felizes, ao mesmo tempo que tem que deixar as equipes felizes com a logística e também tem que respeitar questões climáticas, né? Às vezes é muito frio para ir no lugar, tem furacão em outro lugar, então é uma coxa de retalhos que a Liberty Media tem que costurar para fazer o campeonato. Bom, espero que vocês tenham gostado desse Ju Responde, espero que tenha valido a pena a espera e na semana que vem eu já volto falando sobre o GP da Itália e fiquem à vontade para mandar as perguntas. Até mais!